Agora, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, o vice-presidente de Pessoas e Comunicação da Braskem, o Marcelo Arantes. Tá? O vice-presidente está conosco aqui para trazer informações importantes sobre todo esse momento que nós estamos vivendo. Vice-presidente, um prazer tê-lo conosco, seja bem-vindo, boa tarde. Vice-presidente, nós vamos começar o nosso bate-papo agradecendo a você pelo convite aceito para essa entrevista nesse momento. Gostaria de começar a nossa entrevista falando sobre a recomendação que foi feita ontem pelo Ministério Público Federal, que sugere à Braskem, garantia de auxílio financeiro aos pescadores e às marisqueiras. A empresa Braskem vai atender essa recomendação do Ministério Público Federal e, se sim, quais são as providências que estão sendo tomadas nesse momento? Wilson, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer enorme estar aqui e poder falar um pouco sobre o ponto de vista da Braskem. O ofício nós recebemos ontem, no final do dia. Nós estamos analisando o documento para que a gente possa, então, sentar com as autoridades. Então, nós ainda estamos na leitura do documento para que a gente possa tomar providências com relação a ele. Tão logo tem as providências, iremos procurar os órgãos específicos para que a gente possa dialogar sobre ele. Muito bem, mas a intenção, então, seria chegar com um valor preciso para dar um amparo. Eu acho que nós temos que entender claramente todo o impacto que foi causado exatamente agora pela paralisação da atividade lá. Então, para isso é importante a gente entender o ofício, conversar com as autoridades e aí partir para uma conversa direta com as pessoas. Muito bem. Uma outra pergunta que eu queria aproveitar, vice-presidente, sobre essa situação é a divulgação... Fique à vontade de chamar de Marcelo. Tá bom. Muito bem. Marcelo, muito obrigado pelo carinho, pela tranquilidade, pela humildade. É sobre o mapa de defesa civil lá do Bom Parto, o mapa de criticidade, por exemplo. Ele foi avançado, o Bom Parto e o Flechal, eles serão incluídos e contemplados, por exemplo, com essa realocação e também a compensação financeira, já que algumas famílias tiveram que ser realocadas e acabaram entrando nesse mapa de criticidade. Tá. Eu vou me permitir falar um pouco da nossa atuação aqui desde 2019, se você me der a chance, Sim, pois então, 2018 houve aquele abalo sísmico, onde algumas residências então ficaram com rachadura, foi feito todo aquele estudo pela CPRM e também pela Braskem. Novembro de 2019 veio então o diagnóstico, era importante criar uma área de resguardo e então iniciar a retirada das pessoas. A área onde encontra a mina 18, desde abril de 2020 não tem nenhuma pessoa naquela área. No total da região hoje, 100% das pessoas já estão fora dessa área de total. 99,8% das pessoas já receberam uma proposta. 97,1% das pessoas já aceitaram a proposta e 93% das pessoas já receberam a proposta. São cerca de 40 mil pessoas, nós estamos dizendo, e em torno de 14.500 imóveis. Especificamente sobre a criação do mapa e a inclusão no mapa, não é uma definição Braskem. Tá? O mapa ele responde claramente a algum estudo técnico que é feito pela Defesa Civil e estabelece então qual é a área que tem de risco e qual é a área de monitoramento. Neste momento, não há nenhuma mudança em relação a pessoas que deveriam receber remuneração ou compensação, dado a questão da área de risco. Então, há uma área de monitoramento. O que recentemente foi publicado é como é que eu posso dizer para você, uma reocupação talvez voluntária ou opcional dos moradores daquela região. Temos que entender claramente, o assunto agora de quarta-feira, como é um caráter opcional, nós temos que entender e aprofundar na discussão. Caso, é importante reforçar, toda e qualquer área que venha a ser definida pela Defesa Civil e que entre no sistema de compensação, claro que todo o programa de compensação será colocado à disposição da população e dos moradores que foram afetados. Neste momento, é aquilo que eu coloquei, 100% das pessoas estão fora da área e 99,8% já receberam a proposta da Braskem. Ok. Em relação àquelas 23 famílias do Pinheiro também, que estão necessitando também desse acordo, quando é que se tem, então, a definição, então, de um acordo para que essas famílias possam ficar tranquilas? Ótima pergunta, Wilson. Muito obrigado. Nós buscamos diálogo com todas as famílias em todo momento, Nós, apesar de termos hoje 100% da área retirada, até semana passada, apenas 23 pessoas ou famílias e familiares continuavam resistentes a sair dessa região. Então, tão logo agora eles saíram da região, nós vamos entrar com todo o processo de negociação. Mas é importante falar que já foi tentado algumas vezes a conversa e diálogo. Você deve lembrar que nós criamos a Central do Morador aqui na época de 2019 para que facilitasse todo o diálogo. Então, o processo sempre foi muito respeitoso e, com certeza absoluta, as 23 famílias que já tiveram propostas nossas de acordo voltarão, então, para discutir conosco o acordo. Então, a Braskem está aberta, então, para essa negociação agora, nesse momento. O Wilson, nem falei aberta, é a nossa obrigação.
né? Então, a partir do momento que a gente retira uma pessoa da sua residência, faz parte de todo o processo acordado com as autoridades que a gente tem que ir para uma negociação. Não é nenhuma opção, é uma obrigação nossa. Muito bem. Em relação às famílias também que estão vivendo aqueles chamados ilhamentos sociais e econômicos também, com essa situação, essas comunidades que estão vivendo esse momento difícil do enfrentamento desse ilhamento social, além de todo o medo daquela região, o que se tem de ações, por exemplo, para reverter ou combater esse problema? Perfeito. Recentemente fechamos um acordo, principalmente na região do Flechal, um acordo foi fechado, onde a Braskem tem uma participação lá importante em restabelecer um pouco da vida, porque a comunidade do Flechal fazia toda a sua vida ali em torno do Bebedouro, né, em torno do Pinheiros, né, no seu comércio, na sua escola, no seu posto de saúde. Então, são 32 medidas que serão implementadas no Flechal, uma delas, iluminação pública, pavimentação, a instalação de um UBS, escola, programa de capacitação para que as pessoas do Flechal possam abrir os seus negócios, né? Então, tem outras medidas a serem implementadas. A nossa intenção é que isso tudo viabilize a melhoria de vida das pessoas do Flechal. Isso em parceria com a prefeitura ou simplesmente... Não, várias das ações é a Braskem que tem que implementar. O nosso compromisso assinado, nós temos que implementar. E lembra que, adicionalmente, essas pessoas receberam uma indenização por dano moral do que foi causado lá, onde nós temos mais de 90% das pessoas que já concordaram e receberam o valor também. Então, a grande maioria das ações são da parte da Braskem de implementar as medidas, né, com recurso nosso, implementar as medidas todas. Só cabe à Prefeitura o dinheiro que foi destinado, em torno de 60 milhões, para fazer a proteção da encosta, né, para ajudar ali naquela encosta que tem ali atrás no Flechal, para que lá seja mais estável e mais seguro. Tá? Então, o resto tudo depende da Braskem. Muito bem. Marcelo, como é que a empresa tem monitorado toda essa situação dessa mina 18 nesse momento que nós estamos vivendo? Ótimo. Nós implementamos aqui na região de Alagoas, em Maceió, basicamente nos 5 bairros, um dos melhores e mais tecnológicos equipamentos de monitoramento. Que temos uma sala de monitoramento da Braskem e a Defesa Civil recebe instantaneamente toda a informação referente a essa movimentação. Somente na mina 18 foi detectada algum tipo de movimentação atípica e que teriam 2 possibilidades, né? Ou uma acomodação gradual tendendo à estabilização ou uma movimentação abrupta. Todo o dado até agora demonstrado nos últimos dias leva a que está tendo uma calmaria, uma acalmação do terreno, uma acomodação mais gradual, tendendo a uma estabilização. A gente continua monitorando isso. É fundamental que toda a população mantenha o estado de alerta. A Defesa Civil tem constantemente mantido esse posicionamento, que é o correto, até que se tenha um desfecho. Nós continuaremos atentos, prestando todo o serviço de informação, de apoio à comunidade em relação a esse trabalho. E é importante reforçar que somente na mina 18, que é uma área de serviço dentro da área da Braskem, que apresentou essa variação. Marcelo, então, pelo que você me diz aí, então um alerta foi dado da Braskem para a Defesa Civil em relação a essa instabilidade da mina. Isso tem sido constante até esse momento? Isso. Ao mesmo tempo que eu recebo informação, a Defesa Civil também tem acesso. Então, de forma transparente, o monitoramento do solo vai para os 2 locais. Vai para a sala de monitoramento da Braskem e para a Defesa Civil. Ambas se conversaram, né, e a Defesa Civil achou por melhor medida de proteção das pessoas, dado que naquele momento existia um maior abalo sísmico, né, a movimentação mais abrupta do terreno tenderia a acontecer, tomar todas as medidas de prevenção. Mas é importante reforçar que, de forma transparente, todos os dados são compartilhados instantaneamente entre as 2 empresas. Muito bem. Entre a empresa Braskem e a Defesa Civil, desculpa. Ok, perfeito, muito bem. Como é que é feito, então, Marcelo, esse processo de fechamento, por exemplo, das minas, que eu acho que é uma das grandes dúvidas que ficam. Como é que é feito esse processo através da empresa Braskem para esse tamponamento das minas? Tá bom. Importante citar que 9 das minas somente que precisavam passar por um processo de preenchimento, tá? 5 já fizeram o processo de preenchimento e estão concluídas. Uma já teve a pressurização ocorrida também. Então, restam 3 minas. As 3 minas que estão atualmente em execução tiveram que ser paralisadas por questão de areia. Então, a gente preenche com uma areia específica, que é feita, então, injeção dentro dessa caverna, né, desse poço que é colocado embaixo, e é preenchido com areia. Isso leva tempo, um volume é alto, né? Tão logo termina esse serviço, nós temos que notificar as autoridades para que nos dê a autorização de concluir o processo como um todo. Então, é feito um preenchimento com areia, com uma empresa trabalhando. Nós temos quase 800 pessoas trabalhando nesse processo de preenchimento de areia de forma técnica e responsável. Marcelo, como é que era retirado, então? Retirava, então, essa salgema e o que era colocado para poder segurar, inclusive, esse solo? Tá. Os poços de salgema, né, ficavam lá embaixo no solo. A gente injetava a água, saía a salmoura,
né, e se tinha um teto de salgema. Então, ficava uma região pressurizada naquele momento lá e a gente fechava, então, as cavidades em cima, tá? Então, o que fica ali não fica um vazio, tá? Fica um volume líquido que, junto com a salgema, mantém a pressão. Claro, de alguma forma aconteceu algum fenômeno no solo e que mudou a característica de alguma dessas minas, dado a situação que nós estamos vivendo agora. Rachadura, esse líquido que foi colocado para dar essa sustentação, essa pressão pode ter sido saído e por isso então houve essa descompensação. As movimentações de solo que vieram a acontecer, né, e a gente acompanhava isso constantemente, com a melhor técnica possível, mas alguma coisa aconteceu na movimentação do solo que levou a algumas minas terem um pouco mais de instabilidade. E aí, voltando a colocar, o sonar feito em todas essas minas mostrou que somente 9 precisavam fazer o preenchimento, do quais 5 já estão completas. Perfeito, muito bem. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você, Wilson. Pela participação aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. O espaço está sempre à disposição para toda e qualquer informação. Posso dar uma última mensagem? Pois não, fica à vontade. Eu acho que nós, todos os integrantes da Braskem, manifestam toda a solidariedade à comunidade de Alagoas. Sabemos o impacto que todos estão passando nesse momento. Temos mais de 1.200 pessoas trabalhando aqui para a melhor solução ser buscada para a região. Então, nós temos todo engajamento para que realmente Maceió continue sendo essa cidade maravilhosa. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês. Um abraço, obrigado pela sua disponibilidade aqui. Obrigado, Wilson. Fique à vontade, muito bem. Tudo bem, ele vai passar, ele não está desacostumado com a televisão, acontece assim mesmo, Marcelo, acontece sem problema nenhum. Eu conversei com o Marcelo Arantes, que é o vice-presidente de Pessoas e Comunicação da empresa Braskem, tá? Como prestação de serviço para você que acompanha aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tá bom? Muito bem.